Amigo, boa noite. Olha, já Boas. sabes, se o Mica ia aparecer, já sabes que ele tem que aparecer sempre, daqui a bocadinho deve estar aqui a rondar. Quero uma festinha. Quero uma festinha e arrancar um desses. Rui, obrigado por teres aceitado estar aqui a falar comigo um bocadinho nesta segunda-feira de nevoeiro, pelo menos na nossa zona. Não moramos assim tão longe um do outro e temos também, para além de uma grande amizade, um enorme gosto pela cerveja. Portanto, é um prazer estar aqui contigo e tirar-te 2 horas para beber uma cerveja à distância, mas e falarmos um bocadinho sobre cerveja. Obrigado pelo convite. Eu já sei algumas destas histórias, mas o objetivo aqui da tertúlia é mesmo ficar um bocadinho de algo gravado para as gerações vindouras saberem quem foram os artistas do nosso meio, numa fase em que houve, digamos, um renascer do interesse pela cerveja, depois de muitos anos de Sagres, Superbox e Heineken e Carlos, essas coisas. A parte curiosa da tua história, pelo menos que eu me recordo, é que tu até ao início, se calhar da década passada, tu não bebias álcool, certo? Eu fui abstêmio durante 10 anos, de 2001 a 2011 ou 2012, que era um bocadinho mais. Não tocava em álcool. Não. Eu era polícia, acho que é de conhecimento geral. Na altura em que eu fiz o curso, apanhei uma bebedeira assim um bocado daquelas, e fez-me pensar que se calhar devia parar um pouco de beber álcool, e então parei durante uns 10, 12 anos mais ou menos. Até que depois houve aquela experiência de experimentar uma cerveja artesanal e a minha abstinência correu mal. A partir daí. Quem é que te provocou quem é que foi o demo que te tirou do caminho da salvação e Foi te um colega de trouxe. trabalho, foi um colega de trabalho que me disse que ele morava no norte e aos fins de semana ia ter com os pais, e por acaso falei, pá, eu passo ali numa fábrica de cerveja artesanal e eu ouvi-o a dizer aquilo que é cerveja artesanal, o que é isso? Traz algumas para a gente provar. E ele trouxe, era a Vadia. Isto em 2014, era a Vadia. E ele trouxe-me eu lembro que a primeira cerveja artesanal que eu vi foi a Vadia Trigo. Ele trouxe-me depois mais algumas, mas essa ficou marcada porque foi a primeira que eu bebi. E eu, quando vi aquilo, abriu-se um mundo novo à minha frente e eu senti que tinha sido enganado, porque o que eu tinha bebido de cerveja até aquela altura não era Não era aquilo. cerveja. Não era aquilo. E depois então passaste a beber um bocadinho mais cerveja, né? E depois foi Começaste a uma descobrir novas loucura. marcas. Foi uma loucura. Foi bora ver o que é que há de diferente e todos os dias Já eu ia havia alguma tentar. coisa cá no mercado português, não é? Já vi. E depois eu comecei por aquelas que toda a gente já conhecia, as belgas, que havia Sim, as então. Chimeias da vida, as franciscanas e isso tudo. Eu ia aos Aldis, comprava uma de cada do que havia, e aos Lidls comprava uma de cada do que havia. Foi uma busca incessante, foi uma loucura, foi quase um vício na altura, o querer ver o que é que há para além daquilo que eu pensava que era cerveja e que não era. Mas não é. Uhum, sim, é. Ah, digamos, essa paixão inicial de descobrir novos aromas e novos sabores, acho que todos, na verdade, passamos por isso. E é uma fase muito gira. Mas eu, por exemplo, mantive estou nessa fase há 20 e tal anos, e tu enverdaste por um outro caminho. Quando é que tu pensaste em que, olha, isto é tão giro beber, mas será que também é giro fazer? Quando é que isso aconteceu? E como é Foi que aconteceu? nesse ano de 2014, em que eu já tinha bebido para aí, sei lá, umas 100 diferentes, desde aquela primeira vadia. Eu fui a alguns eventos, nomeadamente ao Provarte, que nessa altura aconteceu, penso que em agosto, finais de agosto, e estava lá o pai de nós todos, o Fernando Gonçalves, a dar os workshops, e eu inscrevi-me naquilo, olha que giro, vou ver como é que se faz cerveja. Fez aqueles workshops em Quito, lá no Provarte, e eu achei piada aquilo e soube que ele depois, na altura, com a oficina da cerveja e com o Santana, estava a fazer uns cursos em Lisboa, já de Algrém, já em Malte, e inscrevi-me também nesse de Lisboa para aprender como é que se fazia também em Malte. Foi um bichinho que começou com a prova
e depois acabou por ser mesmo na produção que me dava o gozo de fazer. E tu fazias em casa? Chegaste a fazer de kit em casa ou foi logo, Cheguei a logo fazer as aos minhas 2 extratos? primeiras cervejas foi logo com extrato, foi a kit. Uhum, E foi mais para eu testar os procedimentos de limpeza. uhum. Foi por isso que eu quis testar. E que E tal? por Bebeu-se? Estavam era bebíveis? perfeitamente foi uma de trigo e foi uma que era uma cerveja de cereja, uma coisa qualquer assim que havia, um kit de cereja, que era um Uhum, ale com cerveja. A primeira carica que eu tiro de uma garrafa e que sai gás, era como se tivesse nascido um filho meu. Foi claro. uma E vês alegria aquilo, imensa, e é vês excelente. aquilo, Eu vês tenho aquilo a gravado, fermentar, não é? eu tenho gravado essa Exato. primeira carica Sim, tu a guardas saltar, muita, é incrível. tu tens muita memorabilia, não é? Eu tenho só merda, é verdade, só Exato. merda É bom, basicamente, é bom. mas Mas é. tu, já agora também por causa de tu és um paradigma de alguém que se começou a interessar por cerveja e depois desenvolveu todo um percurso evolutivo de estudar por si próprio, de ler, de experimentar, de errar, de voltar a experimentar, de fazer, de correr bem. Hum, para quem possa ouvir depois a nossa conversa e que esteja mesmo agora a começar a fazer cerveja, ou interessar-se por fazer cerveja mais do que por beber, tu dirias para começarem por onde? Começarem por, de facto, por kit? Saltarem isso porque de O facto é um kit passo, não, é o kit um... é bom, o kit é bom nem que seja porque é uma cerveja bebível, é perfeitamente bebível, e é bom porque se algo correr mal no kit, vai correr muito mal em grão, e normalmente vai ser a limpeza, é a questão da limpeza. Se correr bem em kit, pelo menos asseguraste que a parte da limpeza estava conforme e podes passar logo para o grão, se tiveres equipamento para isso. O que eu digo também a muita gente que se está a iniciar é, fazer cerveja é fixe, e de repente temos amigos, ui, que caem amigos das árvores. que nem E, conhecíamos, sim. e toda a gente diz que a cerveja é espetacular. O que eu vos digo é, a opinião das vossas mães, das vossas irmãs e dos vossos amigos vale zero, não vale nada. É verdade, é verdade. Mostrem a cerveja a quem vocês não conhecem e a quem percebe alguma coisa de cerveja, porque essas pessoas vão vos dar opiniões isentas. Eu dei Uhum. muita cerveja ao Bruno, está aqui, não me deixa mentir, intragável, e ele dizia, pá, faz isto, muda isto. E que a minha mãe dizia, é pá, o filho, isso é espetacular. Mas não era, não era, não era. E eu Tinha gás, sabia que né? não Fazer. era, e eu sabia que não era. Mas há que haver opiniões isentas e fundadas. Uhum. Quando é que tu, em que momento é que tu fizeste uma cerveja? Se calhar foi a primeira, mas em que momento é que tu achas que fizeste uma cerveja e pensaste, epá, não, é isto, e está a correr bem, e de facto isto pode ser um caminho de futuro e vou-me dedicar um bocadinho mais a sério a isto. Qual foi a cerveja? Qual foi o estilo? Lembras-te qual foi o momento? Foi a Smoking, foi definitivamente a Foi. Smoking. Foi a minha segunda cerveja em grão e a minha quarta cerveja de sempre, porque as outras duas tinham sido kit. A primeira cerveja em grão que eu fiz foi uma Smash, que foi só com Munique e Citra. Eu na altura já sabia que gostava muito de Citra, até quis Uhum. experimentar uma coisa só com Citra, e como eu gostava também de caramelos, assim, vamos meter um Munique, que era, devia estar em saltos na altura, então meti aquilo. Mas a segunda cerveja que fiz já foi para o concurso de 2015, já foi a contar fazê-la para isso, já foi uma receita mais estudada, já provei muitas coisas e estudei muito para conseguir fazer, e o que saiu era exatamente aquilo que eu queria que saísse. E Uhum. aí eu nunca achei que me ia dedicar só à cerveja, que a minha vida iria passar 100% pela cerveja, mas achei que poderia fazer daquilo um part-time um pouco mais sério, que foi o que aconteceu na altura. Exato. Foi o que aconteceu na altura. Mas foi a Smoking que mudou, Pá, o mas paradigma. entre fazeres uma cerveja na tua ótica muito boa, e eu via que de facto era uma ótima cerveja, participares num concurso, e o concurso na altura já tinha, não era um concurso de uma dezena de pessoas, já tinha um número Foram relativamente 80, significativo 80 cervejas. de concorrentes, tu ganhares, tu lá no fundo acreditavas que podias ganhar ou foi uma surpresa Foi daquelas surpresa, foi surpresa. enormes? Foi surpresa, completamente surpresa. Eu acho que há filmagens e há fotos da altura, é impossível Uhum. eu simular aquelas lágrimas nos olhos que eu tinha. Eu não molhei os olhos. Aquilo foi mesmo uma autêntica surpresa, não estava à espera.
Não está. Ainda por cima, porque era muita gente boa que estava a avaliar e havia muitas cervejas boas na altura e eram muitas cervejas. E Pois eu é. sei, eu já faço isso há alguns anos também contigo e na altura ainda era pior porque era um dia inteiro a beber cervejas e o palato ao fim de algumas horas Pois é muito era. sacrificado. Não, aliás, para quem não. Estamos a falar do concurso, o Rui ganhou o terceiro concurso nacional de cervejas caseiras e artesanais. Digamos, foi o primeiro ano que a coisa foi levada mesmo a sério. Não é que o primeiro e o segundo não tenham sido, mas entre o primeiro, o segundo e depois o terceiro houve alguma descontinuidade, porque era necessário sempre haver um espaço. E no primeiro nós fizemos na loja da cerveja caseira do Fernando, e o segundo fizemos no Gaulos Grill and Beer. Já tinha havido, digamos, uma descontinuidade entre o primeiro e o segundo, e entre o segundo e o terceiro ainda houve mais. Depois aproveitámos o aparecimento da Cerveteca e todo o elan que a Cerveteca trouxe, e muita gente que ia lá, que se juntava lá e que víamos lá cerveja, conversávamos, e eu em conversa com o Rui Matias, surgiu a oportunidade de fazermos lá o concurso, mas eu balizei-me basicamente por aquilo que tinha sido as experiências dos outros concursos. Nunca esperei que aparecessem 83 cervejas que foi. E pronto, depois, de facto, para aquele número de elementos do júri, tornou-se um bocadinho complicado gerir tudo, mas lá bebemos tudo e o Rui ganhou. E ganhou com uma grande cerveja. O que é que estás a ver, amigo? Frau Gruber, Blueberry Vanilla Muffin. Isso, senhores, estou a trabalhar muito bem. Depois já te pergunto como é que foi essa experiência com a Musa, né? Esta cerveja fui lá fazer com eles. Essa cerveja não era para ser Musa, né? Inicialmente, mas a gente já lá vai. Tu ainda tens cervejas da. Ainda tens alguma smoking original? Tem. E vai ficar para a recordação para sempre. Acho que tenho umas duas ou três. Eu uma vou deixar por abrir. Vai ficar. É engraçado. Pronto, eu infelizmente, obviamente já não tenho. Aliás, também tenho já duas nem tenho. Tenho duas ou três. Já nem tenho da. Aliás, eu tenho uma original do concurso ainda. Pois, isso de facto é uma raridade, guarda isso. Yeah. Tu depois, um prémio foi fazeres a repercussão da cerveja. Também foi a primeira vez que fizemos essa experiência. Na altura foi com sugestão até do Rolim. O primeiro prémio ser fazer a repercussão da cerveja na Min Sardine. A experiência, presumo que tenha sido agradável, mas a cerveja que vocês fizeram não é propriamente a cerveja que foi ao concurso, né? Não. Houve algumas alterações. Eles quiseram fazer uma alteração para ela ser mais comercializável. Juntámos zimbro, tanto que ela se chamou Juniper Smoking, mas ela não tinha originalmente zimbro. E ficou um bocadinho mais leve, tanto em corpo como em álcool, do que a versão original. Mas a aceitação, se bem me recordo, ainda assim foi. Sim. Era uma coisa muito diferente do que havia. Aquilo é um estilo que se chama ou se odeia, inicialmente, basicamente. Há muita gente que odeia cervejas fumadas, mas teve até uma aceitação acima do que eu esperava. Sim, porque de facto eu acho que é aquela questão de quando estamos a falar, isto foi o quê? 2015? 2015. Fazeres, hoje em dia, teres uma smoked, como teres. Toda a gente tem hoje uma smoked. Não, e teres N coisas um bocadinho fora do comum, é perfeitamente normal, não é? Mas parecendo que estamos a falar há pouco tempo, em 2015, uma cerveja portuguesa totalmente fumada não era algo de comum. Tem 80%, o original tinha 80% de malte fumado. O pessoal mete hoje em dia 20%, 30%, era 80%. Exato. Aquilo era quase tipo caminhos de ferro. Ganhaste o concurso, foste fazer a cerveja e depois basicamente começámos a ouvir falar do projeto. Exato, o Jaime diz que é um chute. Era quase. Começámos a ouvir falar do projeto Amnésia. Queres contar um bocadinho como é que surgiu o nome, como é que surgiu a ideia? Não me lembro do nome, não me lembro como é que surgiu. Esqueceste já. Ainda tenho amnésia dessa altura. Mas o projeto o nome estava disponível, chegaste a registá-lo, como é que foi o processo?
Depois, mais tarde, cheguei a tentar resistir, mas não consegui. Foi-me negado porque havia um vinho no Alentejo que tinha esse nome. Eu tentei ter algumas respostas para me explicarem o porquê, o que é que o vinho tem a ver com cerveja, mas pronto, nunca me responderam, disseram que só com a autorização de quem já tivesse aquela marca registrada. Ainda tentei entrar em contacto, mas também nunca obtive resposta. Mas também nunca me chatearam por causa disso. E isto, a amnésia começou no que estávamos a falar há bocado. Tentar fazer do hobby uma coisa um bocadinho mais séria, porque nunca iria deixar de ser um hobby. Tu chegaste a estar em festivais com a marca e Sim. a seres conhecido com a amnésia. Chegou a um momento que tu pensaste a ter, de facto, isso como um negócio e ter um espaço Nunca, próprio de nunca, nunca produção? deu, não, nunca deu dinheiro. Nunca deu dinheiro. Aquilo deu sempre mais despesa do que dinheiro. Uhum. Nunca, Mas e o objetivo também nunca foi esse. Nunca foi. Eu sabia que naquele volume de fazia 50 litros, nunca consegues rentabilizar. É claro, impossível, completamente impossível. mas se chegaste a pensar na hipótese de haver tipo um investidor, alguma situação que te pudesse alavancar o Não, projeto, ou não, não, nem, não. Nunca, nem nunca chegou a pus isso? isso. Não, não, não. Tentei depois fazer um plano de negócios para tentar fazer uma coisa minha, maior, Uhum. mas isso nunca teve o aval das entidades bancárias, por isso foi, se calhar, em 2017, mas nunca tive o aval. Eu não queria investidores, tinha que ser uma cena que tivesse totalmente sobre a minha alçada. Claro. Eu tinha que ter toda a decisão ali. E, ou o banco me emprestava dinheiro para eu conseguir fazer aquilo, ou então nunca ia sair do hobby que era. Por um lado, se calhar ainda bem, porque depois com isto do Covid, não sei se teria corrido muito bem uma coisa onde estava só eu e com um investimento tão grande Pois. que era necessário, Uhum. mas foi assim. Pois que é sempre a dúvida de quando estamos a falar de, digamos, pequenos produtores. Falei com isso com o João, da saudade. É sempre aquele risco de nós termos um empréstimo para pagar uma casa e ter um empréstimo, se calhar, para pagar um carro e lançarmos num negócio em que o investimento ainda é significativo e se algo corre mal, não temos rede que nos suporte, não é? Ficas refém daquilo, completamente. E depois, tipo, vais montar uma cervejeira com lotes de 500 litros. Hoje em dia eu sei que é muito complicado tu conseguires ter rentabilidade. Uhum, É muito complicado. claro. Depois da amnésia ter ficado assim um bocadinho em águas de bacalhau, o que é que seguiu? Recebi um convite do Zé Guilherme, da Bolina. Ele sabia que eu gostava de fazer cerveja, gostava da cerveja que eu fazia. Ele precisava de dar um morro na mesa de como as coisas estavam a andar na Bolina. E fez uma proposta de trabalho, aí já não em part-time, nem como hobby, mas para eu deixar mesmo de lado a minha outra atividade e dedicar-me Uhum, completamente à cerveja. Isto foi em 2019. E dia 1 de abril de 2019 passei a estar a 100% a trabalhar em cerveja, na Bolina. uhum. Foi difícil tomar a decisão de largares um trabalho que já tinhas há imenso tempo? Epá, não foi, E digo, não foi fácil. Foi, o meu coração dizia para ir, mas a minha cabeça dizia para pensar em mais coisas. Uh, não foi fácil. Eu era funcionário público há 20 anos, tinha uhum, uma carreira, se bem que eu sempre achava que aquilo não era a minha carreira para sempre, sempre tive uhum. esse feeling. Uh, eu atirei-me de cabeça e pronto. Não me arrependo, não me arrependo. Fazia Sim, hoje exatamente a mesma coisa. ainda estás vivo, portanto não deve ter Fazia, corrido assim fazia tão a mal. mesma coisa hoje. Como é que tu encontraste a Belina? Foi um desafio duríssimo. A Como é Bolina que tu foi um desafio encontraste a duríssimo. Belina? A Belina era uma marca que já tinha alguns anos no mercado. Eu lembro de o Miguel Menezes já cá estava no nosso mercado há bastante tempo. Hum, a marca, eu lembro que já vendia, por exemplo, não me recordo, era para o Lidl, tinha Pingo Doce e Lidl, sim. Pingo Doce e Lidl, portanto já tinha alguma implantação. Como é que tu encontraste a Belina quando chegaste lá como cervejeiro? A Bolina foi um tremendo desafio. Eu acho que havia muita gente que se chegasse lá e visse aquilo.
deitava a toalha ao chão logo e ia-se embora. Foi terrível. E eles sabiam que aquilo estava terrível, por isso é que precisavam de alguém para fazer alguns Mas é ajustes. mais em termos de equipamentos, em termos de receitas, em termos de matéria-prima, em termos de tudo. Mais em termos de tudo. Pois, Mais em essa, termos de tudo. o tudo é sempre Aquilo complicado. Quando nós é estamos a tudo, falar é de, tudo. Foi quando tudo. estamos a falar de uma coisa tipo, olha, não há uma receita. Pronto, essas receitas arranjam-se aí na internet. Agora, quando é tudo, torna-se difícil, não é? Não vou entrar em muitos pormenores, Sim, claro. mas o equipamento precisava de muitas alterações, só para tu teres noção, e isto eu posso falar porque pronto, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu tive que alterar os encaixes de torneira, de mangueiras dos fermentadores, estás a ver? O encaixe, Uhum. eram encaixes de rega. Qual era o constrangimento? Como hoje em dia consegues perceber um constrangimento financeiro ou constrangimento de pouco Não era, know-how? não era, não era. Eu quando entrei, eu disse que isso era das primeiras coisas a ser mudado e foi-me disponibilizado logo compra. E foi Uhum. logo tudo alterado. Foi, eu não, A não, cerveja, a cerveja antes acontecia e se calhar ninguém pensava em alterar o processo para melhorá-lo, né? Basicamente é isso. aquilo estava a rolar, aquilo rolava É isso, é isso. e autopagava-se, Uhum. não havia lucros, não havia despesas, autofinanciava-se, digamos assim. E pá, eles tinham, quem mandava na Bolina tinha os trabalhos deles, não trabalhavam ali, e pronto, tinham aquilo. Mas chegaram a uma Claro. certa altura em que já havia algumas queixas, para não dizer bastantes, da qualidade da Uhum. cerveja, então aí começas a perder clientes, Claro. e aí já não tens lucro, já não ficas break-even, já vais ter que Sim, fazer alguma coisa. E claro. foi, Olha, é assim, eu tenho o máximo respeito por todas as marcas e pela Belina também, pelas pessoas que trabalharam na Belina, que criaram a Belina, conheço algumas, mas pronto, se me pergunta a opinião, e não sei se acho que te cheguei a dar a ti e eventualmente ainda não trabalharias na Belina, pá, eu lembro-me de ir uma vez a um espaço que existia ali no Cais do Sodré, que tinha basicamente era assim uns petiscos, apostavam muito em latas de conserva, assim, e depois sim, uhum. tinha uns petiscos e tinha a cerveja da casa era Belina, tinha uma espécie tipo de Pilsner, penso eu, e tinha uma outra cerveja, pá, eu pedi a Pilsner e estava completamente ácida. Epá, é daquelas coisas que tu bebes, ninguém vai morrer, ela já não está no seu melhor. Mas isso nem era o melhor, os ciclos de SIP não eram cumpridos, as quantidades de químicos não eram certas. Quando eu digo tudo, era mesmo tudo que estava errado, mesmo tudo. Uhum. Os lúpulos eram guardados à temperatura ambiente lá numa prateleira, era tudo estava errado. Teve que levar uma volta muito grande. Conseguimos fazer bastantes melhorias em várias cervejas, Uhum. conseguimos aumentar a carteira de clientes, Uhum. estávamos a ter umas melhorias, chegámos a ter feedback em alguns concursos muito bons. A Ave Rara, o Jaime estava aí a dizer há bocado, a Ave Rara sempre foi uma cerveja que eu provei cerveja logo no início, quando o Miguel fez. eh, eu adorava a cerveja e foi uma cerveja que eu tive muito gosto em tentar melhorá-la e pô-la no seu melhor nível e eu acho que consegui. Foi a melhor cerveja que fizeste lá? Foi, a Ave Rara foi. Uhum. Consistentemente, fiz alguns lotes únicos que saíram fixe. Fiz Uhum. a neipa que fizemos com a Frau Gruber, a Big Wave estava muito boa. Mas a Ave Rara, como foi um lote que fiz mais consistente, fiz durante mais tempo, e ela estava a sair muito regular, estava muito fixe. Uhum. Pá, eu lembro-me de ter falado contigo, nós às vezes pomos a beber cerveja e depois dá-nos aquela tendência parva de começarmos a pensar cerveja. E eu gosto muito de pensar cerveja, pensar contigo também cerveja. E eu lembro-me de falar contigo numa questão de, para mim, na altura, quando tu estavas a entrar na Belina, nós conversámos e eu achava que a marca estava ligeiramente queimada. Não sei se te recordas de ter, Ligeiramente, não, eu sabia que recordas disso. ela estava nas ruas da amargura, Que, completamente. que era, pá, tinha bebido várias cervejas da Belina e todas elas Sim, com todas más, notórios todas más. defeitos e, portanto, isso começava a gerar algum desconforto a comprar novamente Bolina e acho que não era só Obviamente. comigo que isso certamente Sim, sim. aconteceria. E, portanto, eu pensei nessa situação, como pensei em outras marcas e a ideia seria, será que vale a pena, temos aqui um projeto, temos equipamento e ainda por cima vocês depois tinham um espaço impecável, será que vale a pena manter a marca Belina ou arriscá-la a começar do zero
Eu lembro dessa conversa que tivemos, lembro disso. E gerar qualquer coisa de novo, porque digamos, a bagagem que nós trazemos é mais negativa do que positiva, e se calhar se criarmos algo novo, o conceito do zero, nós arrancamos Poderia como nem se ser não fosse. associado. Claro. Sim. Eu lembro de falarmos com isso, pronto, vocês de facto mantiveram a marca Belina e houve ali um momento que eu pensei, pronto, isto agora está lá o Rui, também está lá o Bruno, acho que está tudo muito mais estabilizado, eles vão arrancar outra vez a sério. E quando pensei isso foi quando vocês foram para aquele espaço magnífico ali, ali ao fundo daquela rotunda. Aquilo ainda é Viato ou já é Marvila, não é? Aquela maravilha, sim. Marvila. Esse espaço foi um upgrade grande, não é? O objetivo, quando eu entrei para a Bolina, já era ir para ali. Aquele espaço já estava negociado. Eu fui lá vê-lo na altura. Eu nunca iria trabalhar para a Zambuja o resto da minha vida. Não era humanamente possível. Uhum. Esta distância tão grande, eu morava em Oeiras, ir todos os dias para a Zambuja não fazia sentido. Eu, quando aceitei, é porque eu já sabia que era uma questão de tempo até virmos para Lisboa. E foi com esse propósito também que eu fui, que era para vir para Lisboa. O Uhum. espaço é fenomenal. Hoje em dia é o bar da Musa e a fábrica mais pequena da Musa, quase piloto. Não sei se já lá foste pós-Bolina. Não, só lá estive Já levou, contigo, já pós-pandemia, sim, mas ainda era Belina. já não vais conhecer o espaço, está incrível, Uhum. incrível. Mas mesmo quando ainda Belina, vocês tiveram coisas Sim, engraçadas, sim, tinham sim. cá embaixo aquele Roasters, não era? Aquela coisa de O café. Royal Runners estiveram lá durante algum tempo, depois saíram já Uh, no espaço novo. tinham uns concertos, tentavam fazer algumas coisas de comida. Não, foi fixe. Aquele espaço é muito fixe. Tivemos azar na Bolina. Foi o Covid. O investimento muito grande que houve para ter aquele espaço a funcionar. Uhum. Eles nunca falharam salários a nenhum dos funcionários. E eu acho que isso foi muito fixe da parte deles. Podiam ter mandado toda a gente para casa. Claro. Foram ajustando para toda a gente trabalhar algumas horas e ganhar dinheiro. E isso foi muito, muito fixe da parte deles e agradeço até hoje. E depois chegámos a uma altura em que era necessário, se queríamos dar algum salto, era necessário algum tipo de investimento na fábrica. Uhum. E aí eles já não conseguiram. Nessa altura eles já não tinham capacidade de fazer esse investimento para dar esse salto, porque durante 2 anos foi a montagem de todo aquele espaço e pagar ordenado, porque o que nós vendíamos durante 2 anos era insuficiente para pagar nem um quarto dos ordenados. Claro. E foi nessa altura, depois que se deu este ajuntamento. Sim, isso tu ligas-me um dia e olha, vou trabalhar para aqui. Eu, não, mas o que é que se passou? Pronto, depois contaste uma história e é que percebi que era, digamos, não é propriamente uma junção, mas quase uma aquisição de uma marca por outra. Como é que te foi transmitido como é que tu tomaste conhecimento disso e como é que foi a tua percepção a passares a trabalhar num outro projeto? Epá, fiquei chocado. Eu fui informado exatamente quando o Bruno foi informado, a Daniela, a Elsa, o pessoal do bar, foi informado exatamente na mesma altura. A situação foi muito complicada para mim, 1 ou 2 meses antes, porque eu não tinha matéria-prima para fazer cerveja, não me explicavam o porquê de eu não poder comprar matéria-prima. Foi uma altura complicada. Eu tinha o pessoal na fábrica, assim, eu para sardinhar, eu trazia livros para eles lerem, estudarem a cerveja e eu não sabia de nada. Eu não sabia o que estava a passar. Sabia que alguma coisa estava a passar, mas eu não sabia o quê. Entretanto, depois, pronto, já percebi o que é que era. Foi um misto na altura de choque, de medo. Eu pensei que com 43 anos já tinha dado as voltas à vida que tinha que dar. Pensei que já não havia mais nenhuma revolução. Pensei que as revoluções já tivessem todas acontecido e algumas até já tinham sido tarde. Uh, foi, fiquei assim 1 ou 2 noites a pensar e agora o que é que vai ser? Como é que isto vai ser? E para além de ficarem com a Bolina, decidiram ficar com parte da equipa Não e todos. contigo, Ficaram com toda a gente. com todos. Toda a gente. Inclusive os cozinheiros, o pessoal do bar. Não, Yeah, não foi ninguém impecável. embora. Não foi ninguém embora. Então, agora fazes parte do projeto Musa. Yeah.
O paradigma deve ser bastante diferente. Como é que tu vês no global, sem qualquer tipo de interesse, que não é o objetivo destas conversas de ter informações comerciais ou financeiras ou nada, é apenas experiências de nós como pessoas que gostam de cerveja, que estão neste mercado. Como é que tu vês o enquadramento da Musa agora com o espaço que vocês, os vários espaços que vocês já têm, este espaço novo que ficaram também com o Bolina, as musas da Bic, essas coisas, como é que tu vês a Musa no panorama global da cerveja artesanal portuguesa? A Musa, eu não acho, eu tenho a certeza, a Musa está, em termos de negócio, é provavelmente, está no top 3 dos maiores negócios nacionais de cerveja artesanal. Sim, sem dúvida. Eu quando entrei para aqui, eu reparei que tinha estado 2 ou 3 anos a brincar às cervejeiras, só para ver a diferença. É uma diferença abismal. Já nem digo em quantidade de colegas de equipa, porque somos para aí uns 40 neste momento, e nós éramos tipo 5. Mas a organização é já como se fosse uma empresa propriamente dita. As pessoas sabem o que têm a fazer, está definido, há departamentos e cada um sabe o que tem que fazer para a máquina andar. É uma máquina que está bem oleada e com objetivos muito bem definidos e muito específicos. Mas eu estava a brincar às cervejeiras, obviamente. Não tem nada a ver. Nada a ver. Pois, imagino que não. Ainda assim, voltando só um bocadinho à Bolina, vocês, desde o momento em que passaram ali para a zona de Marvila, participavam também, em conjunto com a Musa, em diversos eventos. Esses eventos eram certamente um boost para vocês, para a Bolina e para outras marcas, porque eu lembro-me que, por exemplo, aquela dos Reis Magos e a do Oktoberfest, isso trazia, e traz certamente, e vai trazer, né? Milhares de pessoas, né? Sim. No Oktoberfest, o ano passado, o dia que foi o sábado que tivemos lá o Michael Knight e o David Bruno, assim pelas contas de copos vendidos, tivemos mais de 1000 pessoas nesse dia. É muita gente. É muita gente. E o pressuposto da Musa é esse tipo de colaborações continuarem. Vai continuar, porque eu já vi agora também a Oktoberfest, né? Claro. A Musa sempre fez, a Musa está dos original LBD e vai continuar. Vamos continuar agora sempre. Tu estás a meter mãos no malte ou estás agora com funções ligeiramente diferentes na Musa? Eu estou em funções diferentes. Neste momento estou a fazer parte da equipa de vendas e estou a fazer o acompanhamento também dos clientes que eram Bolina. Faz parte das vendas também para a Musa. Claro. Há alguns que só A continuariam. Bolina mantém-se como marca ou foi mesmo descontinuada? A Bolina nunca mais foi feita. O último lote de Bolina foi feito, se não me engano, o ano passado ainda. Ok. Por isso não há nada. Os fermentadores que estavam na Bolina foram todos aproveitados para fazer Musa, enquanto a Musa esteve em transição, que não chegou nem pouco mais ou menos. Não chegava sequer para alimentar os bares da Musa, aquela quantidade. Mas pronto, deu para alguma coisa. Porque eu já passei por 2 mudanças. Eu sei o que é tu teres clientes à procura de cerveja e nós não termos estoque. É muito complicado. E foram 2 coisas muito próximas. E neste momento a fábrica da Musa em São João da Talha já está a funcionar, já saíram os primeiros lotes de lá, e a fábrica da Bolina vai ser quase um piloto e só para fazer experiências e coisas novas. E como é que é a nova fábrica? Está do agrado do pessoal? A máquina, aquilo é gigante, nós estamos num pavilhão com 2000 metros quadrados, é gigante. Se quando nós íamos à fábrica da Musa tu achavas que aquilo já estava a romper pelas costuras, já não cabia lá fermentadores, lembras? Tudo ao molho. Sim. Tu agora entras naquele Sim, pavilhão e tens aquilo tudo lá num canto. Lembro-me do Lima, olha, quando fomos experimentar, quando ele fez a primeira vez a original, epá, anda aqui atrás de experimentar e coisa, aquilo já era. Tinha ali umas barricas lá para trás. Aquilo era Não, complicado. agora a fábrica, os equipamentos estão lá num cantinho, assim, deste armazém. Temos uma capacidade de expansão. Então, mas tu não tens saudades de infectar cervejas e. Eu tenho uma ligação muito próxima, e isso eu pedi sempre
a quem manda. Já perguntaram-me o que é que eu queria fazer, o que é que eu estava na disposição de fazer. Eu sabia que eles tinham uma equipa de produção super competente. O Nico, o Lima e o Traquete são pessoas muito mais competentes que eu em termos de produção de cerveja e com conhecimento técnico, muito técnico. Eu sabia que eles não iam precisar de alguém para meter mais a mão na massa. E deram-me isso a entender também, obviamente. Claro. E eu sabia que tinha saído há pouco tempo também o Francisco, o Jacob da Musa, e eles estavam com muita necessidade de ter alguém a ajudá-los na zona de Lisboa. Eu disse, bora, eu estou aqui para ajudar, estou aqui para fazer o que vocês precisarem. Uma coisa é o que eu gosto, outra coisa é o que eu tenho que fazer. E podem ser as duas conjugadas, não me importa minimamente. O que eu pedi foi para ter uma ligação mais próxima do que um comercial comum à fábrica, porque a tenho, e estou muito grato ao Nick e ao Lima e ao Traquete, porque estão-me sempre a chamar para ir lá, para experimentar o que fazem, para dar ideias, e eu acho que isso é fixe. Acho que pode ser uma mais-valia ter alguém na rua que já pôs a mão na massa e saber Sim, explicar claro. melhor aos clientes as coisas. E em casa, a panela está completamente parada? A panela já não existe sequer cá em casa, não tenho Já tempo não. para isso. Não tenho tempo para isso. Eu até gostava de comprar um alambique, estou sempre a falar com o Daniel Abreu sobre isso, mas não tenho tempo, não tenho tempo. A Musa, como tu disseste, não querendo estar a ser injusto para ninguém, mas também não querendo ser incoerente e injusto para com a minha também análise, está, como tu disseste, certamente nas 3 primeiras marcas portuguesas em termos de volume de vendas e de distribuição e de reconhecimento, diria. Reconhecimento, se calhar não estou a valer em qualidade, porque há marcas mais pequenas também com enorme reconhecimento, mas reconhecimento em termos de presença no mercado. Sim. Tu agora estás então de facto com uma função ligeiramente diferente daquela que terias na amnésia e que tinhas na bolina, tens uma visão, como tu dizes, mais abrangente, porque já estiveste a fazer cerveja, já estiveste atrás do balcão e em festivais com a tua cerveja e já estiveste agora também a tratar de clientes. Para a Musa, será igual então ao que acontece muito provavelmente com a das Corvos e com a Letra e com outras marcas, certamente. Quais são os principais concorrentes com que tu tens de debater no teu dia a dia? Ainda é a Sagres e Superboc? Ou já se começa a ver Estrelas Galícias e outras marcas? Ou ainda cervejas importadas ou aquelas as Perlenbacher e as Oettinger e essas coisas? Quem é que é o verdadeiro adversário hoje e quem é que tu achas que vai ser o verdadeiro adversário amanhã? Eu acho que as industriais em geral vão ser sempre um adversário, pelos truques e dicas que eles fazem e exclusividades e essas coisas. E eles por aí vão ser sempre, se calhar, o nosso maior adversário. Tu quando tentas, eu não me importo de pôr cerveja num sítio que tenha uma Sagres ou uma Superboc, eles se calhar vão se importar que eu ponha lá cerveja, mas eles não se importam de pôr cerveja num sítio onde eu já esteja. Isto não é muito coerente da parte deles e por aí eu acho que eles não jogam limpo e por aí vão ser sempre os principais, ou a nossa principal dificuldade. Uhum. E marcas brancas, Golden Drake a 1,25€ não é uma preocupação para um modelo de Não, negócio. eu acho que não. Isso são casos pontuais, são coisas pontuais. Não é uma coisa que é comum, tu não encontras isso todos os dias nos líderes da vida à venda. O Ettinger está lá sempre, amigo, portanto, se Mas quiseres uma boa. O Ettinger, sabes que é a minha cerveja de churrasco. Exato, 69 cêntimos, não sei se aumentou, que agora a inflação é É capaz de ter aumentado. 59 cêntimos, meio livre, 59. É 59, pensava que era 69. Pronto. Pronto, já me denunciei, É imbatível, é imbatível, é já me imbatível. denunciei que não bebo Ettinger, pronto, mas olha, olha, agora estava tenho estado em promoção no Lidl, as Benedictiner e acho que são as Erdinger. Epá, tipo uma Benedictiner LS, também um preço de facto miserável. Epá, é uma LS que depois pensas, epá, para fazer isto, né? A gente faz o favor de as trazer, não é? Mas pronto, é isso, siga. Mas pronto, vão beber Musa e vão beber Dois Corvos e Letra e Ofiusa e Micas e essas coisas, que essas é que são boas. E não estou a ser sarcástico, obviamente, porque esses é que são os nossos amigos e merecem ser apoiados. Tu agora estás, de facto, com outro tipo de funções, portanto,
tens agora, utilizando uma expressão muito na moda, uma visão mais holística de todo o processo e do mercado da cerveja. E, portanto, tu já tiveste dificuldades em arranjar matérias-primas de qualidade. Aliás, eu lembro das discussões, mas eu chamar-te maluco quando andavas a mandar vir baunilha de Madagascar e coisas estranhíssimas. E eu, mano, e essa cerveja vai custar quanto, pá? Aí não interessava. E tu todo satisfeito? Tu todo satisfeito a mandares vir pelo de rato da Polinésia Francesa. Depois tiveste a produção de cerveja em si, que provavelmente tiveste que contactar os nossos amigos da AT. E agora tens, lá está, que ir bater a portas e levar barris e receber eventualmente barris devolvidos e fazer cobranças, essas coisas. O que é mais difícil no mercado? O que é mais difícil no negócio? É esta questão de vendas e de lutar por um mercado que vocês, na verdade, agora estão a criar. As marcas de cerveja artesanal estão a recuperar mercado às grandes empresas. É fazer esse mercado, é fazer cerveja, é ter equipamentos bons e de qualidade em Portugal, é ter matérias-primas boas e de qualidade. Tu já passaste por isto tudo, o que é difícil? Acho que vai depender muito de cada marca. Cada marca tem as suas próprias dificuldades e pode ter dificuldades em vários dos pontos que tu disseste. Obviamente, o ter bom equipamento não é sinónimo de fazeres boa cerveja. Não é? E há casos óbvios que se pode confirmar isso. Eu acho que boa matéria-prima, vai implicar necessariamente com a qualidade da cerveja. Eu sempre achei isso desde a amnésia. Por isso eu acho que por aí, se alguém usa matéria-prima de fraca qualidade, vai ser sempre penalizado na qualidade da cerveja. Um malte mais barato, um lúpulo mais barato, nunca vai correr a longo prazo muito bem. As vendas é sempre uma dificuldade para as pequenas cervejeiras. Há muita gente que está a fazer cerveja, não tem ninguém na rua a vender, a não ser que sejam lotes muito pequenos que à partida, como eu tinha, fazia 2 ou 3 barris, já estavam vendidos antes de os fazer. Mas quem não tem gente na rua para vender vai sempre andar a correr atrás. Vai ser sempre complicado. Todos os pontos que tu disseste podem ser dificuldades de várias cervejeiras. É mesmo isso. O modelo de contract brewing para ti faz sentido ou é algo que... Não, faz sentido. Faz. Eu fazia na Bolina, a Musa também faz contract brewing, não vejo por que não. E em que modelo é que tu preferes? Tu dás a receita ao cervejeiro, ao dono, digamos, do equipamento e ele que faz, ou a pessoa que tem a receita e tem a marca e quer fazer o contract também lá deve estar presente e também deve ter eu acho que deveria lá estar. Eu se quisesse fazer contrato de brewing, se tivesse uma receita, gostaria de lá estar no dia. Acho que faz sentido lá estar. Conheço casos de malta que nem sequer tem tempo para lá estar e manda só fazer. Também há esses casos. Mas se eu fosse fazer contrato de brewing, gostava muito de lá estar, meter a mão na massa, ver o que é que se passa, acompanhar todas as fases de evolução da cerveja. Acho que a mim faz sentido isso. Tu agora estás com novas funções, ainda muito recentes, portanto não vou perguntar o que é que vais fazer amanhã. Quer dizer, posso perguntar se quiseres ir a beber uma cerveja. Eu sei perfeitamente o que é que vou fazer amanhã. De manhã vou fazer encomendas e à tarde vou visitar clientes. Por isso. Veste a fazer o mesmo. O que é que eu faço sexta-feira? Vou de férias. Já não é mau. Veste a fazer isso similar daqui a 5 anos, ou isto, digamos, é um passo normal e decorrente também da aquisição da Bolina e depois daqui a 5 anos logo se vê onde é que vai estar? Ou tu Não pensas, não, eu daqui a 5 anos gostava, criaste objetivo, estabeleceste um objetivo e daqui a algum tempo vais tentar cumprir esse objetivo? Ou agora apenas estás a seguir go with the flow? Eu estou a ir onde a onda me está a levar neste momento. Não pensei muito, não estou a pensar muito a longo prazo. Não estou a desgostar do que estou a fazer. Estou a achar piada a isto. Acho engraçado este tipo de contacto com clientes. Se me vejo a fazer isto daqui a 5 anos, até me vejo a fazer isto daqui a 5 anos, noutros moldes provavelmente, porque eu acho que o foco da Musa é crescer cada vez mais. E não sei em que moldes poderei estar a fazer este tipo de trabalho, mas sim, vejo-me
vejo-me no meio, de certeza, daqui a 5 anos, se cá estiver, se tudo correr bem, se tiver saúde, vejo-me a trabalhar em cerveja daqui a 5 anos, provavelmente, muito provavelmente na Musa. E pá, acho que sim. Já me diz que vai ser dia de Lagavulin, na sexta-feira de férias, talvez, ou um telescracite. Vai ser Laphroaig, não vai ser Lagavulin. Não, vai ser um Laphroaig, que somos todos. Gostamos todos disso. Caso agora eu ando no Blue Classic, nos esportes, mas pronto. O Portela, é sempre um Portela. É bom. Como é que tu vês agora, atualmente, já estás então no mercado da cerveja, a acompanhar o mercado da cerveja artesanal portuguesa desde 2014, como é que tu vês atualmente o nosso mercado, em termos de marcas, de evolução das marcas, de evolução de vendas, de preços, e depois eu já te pergunto outras coisas relativamente à evolução de estilos, de conceitos, mas pronto, agora a evolução, digamos, das marcas, de preços, de distribuição, como é que tu estás a ver? Estamos numa boa fase, depois da pandemia. Quais são as perspectivas para o próximo tempo? Faz lá um bocadinho de futurologia. Eu acho que, em termos de marcas, já houve uma altura em que pareciam cogumelos. Lembras-te perfeitamente que Sim, comentávamos muito isso, claro, sim. E isso estabilizou um bocado, e nós na altura falámos que isto vai ter que chegar a uma altura que vai parar, vai estabilizar, e umas vão desaparecer, outras vão ficar, outras vão aparecer, mas pronto, eu acho que chegámos a esse ponto em que estabilizámos mais ou menos o número de marcas estáveis no mercado em Portugal. Os preços têm sido uma dificuldade, Covid, guerras e afins, o malta aumentar 25%, pronto, isto vai fazer com que a cerveja aumente, obviamente, já era o nosso calcanhar daqueles em relação às industriais, o preço era um dos calcanhares daqueles, e agora ainda vai ser maior esse desafio. A nossa percentagem de vendas em Portugal, a tendência tem sido a aumentar. E eu acho que neste período de pós-Covid houve um grande boom e nós vendemos logo muita cerveja assim de repente, mas eu acho que isso é uma coisa que vai continuar. Mas mais, consegues ter a percepção se isso foi mais para turistas ou foi mais para o mercado mesmo interno, ou seja, foi quando o turismo também abriu. Foi quando o turismo também abriu que voltou a ver esse boom. Desculpa então, Henrique, mas eu acho que muitas vezes eu vejo isso por alguns bares onde eu vou, os portugueses cada vez mais, até pela nossa, infelizmente, pelo nosso famigerado poder de compra, nós tendemos a refugiar-nos, lá está, nas marcas do Lidl e do Aldi, quando vais a um bar de cerveja, tentas refugiar-te no produto mais barato. Depois surgem coisas, de facto, a preços um bocadinho diferentes. Estou-me a lembrar, porque tem que ser assim, né? As cervejas do Daniel, que não podem ser cervejas a 2 euros ou 2,5 euros. Óbvio. Vejo muito o facto é o turista pegar nestas cervejas um bocadinho mais. Vai ter que ser. Enquanto tivermos o poder de compra tão baixo, tem que ser só os turistas a pegar esse tipo de cerveja. Não vejo de outra maneira. E então os turistas são de facto um mercado essencial para manter o mercado da cerveja artesanal a funcionar, não é? Eu acho que sim. Eu não acho, eu tenho a certeza. E nessa ótica, o ter cervejas mais simples como a Musa tem, e como a Dois Corvos tem a Prata, e a Liter tem a gama A, B, Cs. É uma tentativa de combater isso. É uma tentativa de liberalizar a cerveja e tentar que toda a gente, mesmo os portugueses, consumam regularmente a cerveja artesanal. Uhum. Tem que haver de tudo, tem que haver a cerveja cara, mas tem que haver quem faça também a cerveja mais em conta e mais bebível e com uma alta drinkability, e essas cervejas são, por norma, um pouco mais baratas do, como estavas a dizer, as cervejas do Daniel, ou isto que eu estou a ver agora, ou que estás a ver provavelmente. E essas cervejas em produção de grandes volumes, consegues fazer com que elas fiquem com preços mais simpáticos. E é por aí, se calhar, que conseguimos atrair o mercado português para isso. Captar mais pessoas, não é? Queres-me falar um bocadinho da cerveja que estás a ver? Esta cerveja, eu disse há bocado que fizemos uma colaboração com a Frau Gruber. Foi giro. Nós, o Otávio conseguiu este contacto com a Frau Gruber, foi no Festival do Porto, do ano passado, que eu estive lá, e conheci a rapaziada da Frau Gruber que estava lá, e adorei as cervejas deles. Eu falei com o Otávio, se havia hipótese de se fazer uma brincadeira conjunta, ele falou com eles ficaram abertos a isso,
e isto, Bolina ainda. E eles vieram, o Enzo veio cá o ano passado, no final do ano passado, e fizemos uma neipa na Bolina, que depois foi lançada, chamava-se The Big Wave. Chamava-se The Big Wave porque ele, quando cá esteve na Nazaré, foi na altura das ondas gigantes. Ele tinha um familiar que estava com uns problemas de saúde muito graves e queria ver as ondas antes de morrer. E foi quase uma homenagem que fizemos. Foi metade do lote lá para a Alemanha, para Munique, para eles, e nós ficamos com a outra metade do lote. E a contrapartida era eu ir lá fazer... E desculpa, foi bem recebido lá, na Alemanha? Adoraram. Está no Antep, tem tudo, pontuações excelentes. Fiquei muito contente com o resultado. Foi a primeira neipa que fizemos também na fábrica, na Bolina. Não tínhamos feito ainda nenhuma neipa daquele género. E depois fui à Alemanha este ano, na primeira semana de fevereiro, e fui lá fazer esta cerveja com eles, que é uma pastry stout. Que depois, dado o novo paradigma, passou a ser Musa. Sim, já te explico porquê. Esta cerveja foi feita com 17% de polpa de mirtilho e baunilha do Tahiti. Eles têm um equipamento fantástico, receberam-me super bem, nunca fui assim tratado na minha vida, só tenho a agradecer. Instalações grandes, modernas? Gigantes. Braucon, equipamento Braucon, tem conhecimento acima da média. O Enzo tem a faculdade feita na Weinstefaner. Brutal. Tenho a agradecer ao Otávio por ter conseguido isto, ele também lá esteve connosco, foi fantástico, foi dos melhores dias, cervejeiramente falando, que eu tive na minha vida. Sim, eu viste. O problema é que isto foi feito... Uma pessoa que às 10 da manhã já tinha mamado 3 ou 4 canecas de meio litro, deve ter sido feio. Eu aí estava sozinho na Schneider, foi quando me vim embora, eles ficaram em Bamberg. Tenho uma pena, tio, amigo. Eu fui a Bamberg também com eles, voltei, fui para Munique, e depois fui tomar um pequeno almoço lá. E Bamberg foste lá beber umas torradinhas, não é? Foi muito bom. Sim, mas desculpa lá. Eu quando fui, isto foi em fevereiro, ainda era Bolina. Em abril, houve a junção com a Musa. Em abril, maio, esta cerveja, o Enzo liga-me, porque soube do que se passou também. O que é que queres fazer? E eu falei com a Musa. Eu disse, o que é que acham porque já não havia Bolina, já era só Musa, e eles deixaram nas minhas mãos essa decisão, para eu fazer o que eu achasse melhor. E eu decidi ficar Musa em vez de Bolina, porque se a Bolina já não existia, não fazia sentido estar a vendê-la como Bolina. Para mim não fazia sentido. Houve Bolina até àquela altura, a partir daquela altura já não há Bolina. Se há uma cerveja que vai sair para o mercado que é para ser comercializada, também pensei um bocadinho em termos de negócio, mais vale ter Musa no rótulo e segue já como Musa, e foi a história assim da cerveja, ficou como Musa. Mas foi uma decisão totalmente minha. Até é interessante porque, de facto, se bem me recordo, a Musa não é daquelas marcas que até faça mais colaborações, não é? Lembro-me da letra e... Tem 2 ou 3 com a Cierzo, tem uma com a Cierzo, tem... Dois Corvos é constantemente. Dois Corvos e a letra também fazem, se calhar, mais colaborações. Sim. Portanto, é engraçado ter uma boa cerveja. Está fantástico. O que é que no processo dessa cerveja tu destacarias mais? No processo? O equipamento é fora de série. O equipamento é completamente fora de série. Eles têm maltes, eles têm campos, têm maltarias e têm campos de cereal deles. Eles têm silos com o cereal armazenado. O brewer aparece às 9 da manhã só para pôr o lúpulo, porque aquilo automaticamente vai buscar o malte aos silos, moe, mete na água, faz a abraçagem. Ele só chega lá na altura da fervura para pôr o lúpulo. O processo está muito automatizado. O Enzo é uma pessoa que se preocupa com os pintelhos, como eu nunca vi até hoje. Ele mandou fazer fermentadores com várias inclinações de cone, só para ver o desperdício que tem em cada um, só para ter o nível. E agora já sabe como é que vai pedir a inclinação dos próximos. Ele estuda isso mesmo à milésimo. A cerveja está fantástica. Não sei se tiveste a oportunidade de provar. Se não tiveste, eu tenho aqui uma com o teu nome. Tu enviaste-me 2, eu fiquei com 2, não foi? Não, mas não é nenhuma dessas. Essas 2 que foi em garrafa são deles mesmo. Essas. Eram em garrafa, sim. Esta aqui tenho ali uma com o teu nome que ainda tenho que dar uma destas. Graças. Mas está muito engraçado que a primeira coisa que tu, quando abres a lata, que te cheira é mirtilos. Numa pastry stout. Que não é fácil
Porque framboesa é brilhante. É A uma bomba de mora é muito mirtilos. complicado. E É uma mirtilos é bomba. muito complicado. É uma bomba de mirtilos isto, completamente. Yeah. Bolina acabou, como tu disseste, e a amnésia. A amnésia também acabou ou apenas está a dormir um longo sono? A amnésia sou eu. Eu não Uhum. estou a dormir, eu estou acordado, por isso a amnésia sou eu. E vai ficar assim enquanto Fica tu sempre, achas fica. por bem, né? Tudo começou por Olha, aí, por isso. amigo, existem muitas pessoas que nós conhecemos neste meio, e muitos que são nossos amigos e muitas cervejas que nós já bebemos. Ainda assim queria te perguntar se tu tens um cervejeiro português e uma marca de cerveja artesanal portuguesa pelo qual tenhas especial admiração. Epá, pela forma como o projeto foi criado, pelo cervejeiro em si, por qualquer motivo. Tenho, Uma claro que sim, claro marca que sim. e ou pode não ser o cervejeiro dessa marca, uma marca e um cervejeiro. O cervejeiro é óbvio, sabes porque que eu vou falar do Fernando Gonçalves, como é óbvio, não é? Tudo o que eu sei, tudo o que eu aprendi foi com ele, por isso não posso lhe deixar até esta homenagem, porque ele é o pai, eu chamo-lhe o pai de nós todos, porque ele praticamente é o pai de nós todos. Se calhar, pai, Sim, 90% das pessoas que já fizeram cerveja em Portugal fizeram por causa dele. Quanto a acredito marcas, que sim. tu sabes qual é a minha predileção em termos de estilos, por isso eu também não posso deixar de referenciar a Dois Corvos, que tem o projeto de barricas, se calhar, mais brutal que eu já vi nos últimos anos. E o meu aplauso para eles. Uhum. Sim, são grandes cervejas e grandes pessoas, portanto, Claro. de facto, são muito queridos na nossa comunidade por isso tudo. Qual é a melhor cerveja que o Rui Bento fez de sempre? É smoking. Gosto, sim. Smoking. É, é. Epá, tu fizeste coisas tão boas também de lá. Eu fiz, mas aquela smoking vai-me sempre marcar, para sempre, para sempre. Eu fiz a Eu Wild, dou- lembras da Wild, que era Sim, sim, uma sim, das sim, sim, primeiras sim. sours, ou ninguém Eu sabia lembro, o sim, que sim. era a primeira É Wild. verdade. Mas Mas é smoking. a smoking está no meu coração. E lá está, de facto, quando as pessoas pensam na amnésia, Tinha acho que é a IPA, automaticamente. a Rage IPA é uma cerveja que me pedem até hoje para eu fazer. Com os damascos, Pois, lembras com os damascos? sim, sim, sim. Acaba com uma acidez muito fixe. Lá está mais uma que devia ficar barata. Mas pronto. Isso Já era são. caríssima na altura, meu Deus. Exato, eu lembro-me disso. Mas pronto, tens boas recordações dos momentos em que fizeste festivais com a amnésia, presumo. Claro, 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 claro. Isso é inesquecível. Aliás, eu lembro-me de ter conhecido, por exemplo, o Sérgio Pardal quando estava lá numa barraquinha contigo. O A Sérgio também. experimentar cerveja e dar-me cervejas que ele fazia em casa para experimentar. Ele e o Exato. cunhado, pá, brutal, brutal. Em Cascais, também Exa- dizes bem em Cascais. Pois foi. Foi em Cascais. Ahm, Tens uma ou duas cervejas a que, independentemente, obviamente que podes beber mais coisas agora da Musa ou da Bolina, tens uma ou duas cervejas que gostes de regressar sempre? Pá, eu gosto sempre de ir ao Orval, não sei porquê. Eu quando vou ao Também não. Orval faço tipo reset. O Orval faz-me um reset Eu também tipo, não sei porquê. e uma Rochefort 10 também. Gosto sempre de vez em quando de ir lá buscar uma. São cenas clássicas que foi das primeiras coisas que eu bebi que me marcaram. Sim, mas olha, tu, acho que agora esta é a nona conversa que estou aqui a ter para a tertúlia do fórum. E das outras 8 anteriores pessoas, se calhar 4 ou 5, porque fiz uma pergunta similar, responderam-me sempre também. Pá, o Jorge Tomé disse-me isso. Vão buscar depois coisas um bocadinho mais clássicas, mas que todos nós sabemos que são extremamente bem feitas, são o arquétipo daquele estilo. É impossível quase melhorar aquilo. Pá, nós podemos ver coisas da Amundsen e podes ver coisas da Stigberget e podes ver coisas. Epá, mas aquelas cervejas hão de Mas ser sempre, o que te marca é o que te marca. hão de ser sempre grandes cervejas, Claro, pronto, claro. mas também não andaria muito longe, se calhar. Agora, se eu tivesse uma São Bernardes, via agora, uma 12. Agora que estamos a falar nisso. Estou uma escura, mas é mais uma coffee stout, mas também me está a saber por acaso muito bem. Tu tens feito ao longo dos anos, porque também és uma pessoa preocupada com isso e que estudas muito e lês muito e para além disso és um excelente avaliador, é por isso que eu recorrentemente recorro a ti.
tens sido júri do Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais. Como elemento do júri, qual é para ti a maior dificuldade quando estás a fazer a avaliação de uma cerveja? É conheceres o estilo, perceberes o estilo, conseguires apanhar aromas, conseguires apanhar sabores, conseguires colocar no papel aquilo que estás a sentir. Qual é o teu maior desafio? É expressar-me. Isso eu tenho a certeza que é falta de treino, completamente. Ou às vezes expressar aquilo que eu estou a sentir para o papel já foi mais difícil, as primeiras edições era muito mais difícil do que agora, mas isso é um treino, é uma coisa que tens que desenvolver e tens que ir fazendo para correr bem e para melhorar. Ou seja, é beber, mas beber de maneira pensada e ir escrevendo aquilo que se está a beber, Exato, certo? exato. Lembras-te de alguma cerveja, para além da de nabo, lembras-te de alguma cerveja Eu estava-me a lembrar disso agora. Não pode Estávamos ser a de pensar nabo. na de nabo ao mesmo tempo. Fogo. Não pode ser de nabo. Não, a de nabo, lá está, nós não lhe demos uma boa votação, mas é a que nos lembramos ainda hoje em dia, enquanto outras se calhar muito boas. Incrível, incrível. Lembras-te de alguma cerveja Era uma Weiss, muito... não era? Uma Vite. Era uma Vite. Acho que era uma Vite. Uma Vite nabo. Ficava bem, Vite nabo. Vite nabo. Lembras-te de alguma outra cerveja que tenha ficado na memória ao longo? Já fizeste quantas vezes? Bem, umas 5, não? A partir de 2016 fiz todos. 4, 5, 6. Depois, há uma cerveja que ainda hoje em dia te recordes tem ficado na memória? Epá, eu gostei muito, lá está, vamos outra vez parar aquela de clássicos. Eu gostei muito da Patersbier, meu. E até hoje a Patersbier ficou-me na memória como é que uma cerveja daquelas aparece ali, assim, Exato. e ganha o concurso. É incrível, incrível. Sim, E houve muita coisa, uma Imperial Stout brutal que a gente bebeu já, muitas neipas, mas aparece assim uma Patersbier caída do céu, tipo, yeah. Patersbier, nós não sabemos, não é? Estamos a experimentar a cerveja, não sabíamos quem é que tinha produzido, mas ainda se torna mais interessante depois saberes quem é que a produziu, que foi o Zé Gonçalves, que ele já tinha ganho com o Sérgio Pardal um dos concursos, mas o que é giro é que, pronto, nós conhecíamos mais ou menos a instalação dele, é de facto um verdadeiro cervejeiro caseiro, e é um hobby e diverte-se apenas a fazer assim em pequenos lotes. E fazer aquela cerveja naquelas condições, foi mesmo. Sim, estava brutal, estava brutal. Foi um milagre dos mons, temos que admitir. Foi abençoada lá por alguém. Não, fogo. Nós, quando estávamos mais vezes até, não tanto no Facebook, se calhar no fórum, nós brincávamos muitas vezes tínhamos aquelas ideias, tipo, que íamos mudar as coisas, não é? Em fazer, tipo, criar uns grupos. Jovens loucos. Completamente. Criar uns grupos, por exemplo, a fazermos umas viagens à Bélgica. Todos juntos, olha. Vem a mulher, vem o cão e todos estão convencidos em ir à Bélgica para a gente beber cerveja. Tu, não obstante isso não se ter concretizado, tu fizeste uma viagem à Bélgica. Fiz. E fui com ela só para beber cerveja também. Pois. Foi mesmo só para isso. Quem for à Bélgica, que conselhos é que tu dás para uma viagem mais interessante em termos cervejeiros? Onde que é que tu recomendas as pessoas a ir? Opa, tu és a pessoa ideal para responder a isso, não sou eu, não é? Mas pronto, agora estou a perguntar a ti. Eu fui aos sítios tipo mais icónicos, estive na Morte Subite, estive onde? Deixa-me lá olhar aqui para o mapa para ver onde é que eu estive, que já nem sei. Epá, eu vi coisas fantásticas por lá e uma coisa que eu achei muita piada foi ir ao supermercado e ver o preço da cerveja. Posso. Isso é ofensivo, de facto. Mesmo, é ofensivo. Ver umas latas de Rochefort, pá, é brutal. Estive em Gante. Onde é que eu estive assim numa cena muito fixe em Gante? Qual é aquela cerveja que tem a lua, Bruno? A de Halveman. É em Bruges, isso é em Bruges, Em não é? Bruges. Foi aí. Pá, eu aí achei, foi das melhores coisas que eu bebi. Sim, assim, coisas Eu estive lá e foi fantásticas. das melhores cervejas que eu vi. Gostei muito. Strafendrick, essas coisas são muito fixe. Eu gostei muito de estar aí. E aí aconselho a irem. É muito, Sim. passeio muito giro e a cerveja é excelente. Já frisei isto N vezes. Fui à Cantillon, também dei aquele tour na Cantillon lá dentro e provei umas coisas no final também. É muito engraçado. Quem não tenha, digamos, um destino assim ainda de férias marcado e esteja na dúvida,
não tenha, passa a redundância e dúvida, em ir à Bélgica, porque não é só mesmo pelas cervejas. É um país lindíssimo, saindo daquela Bruxelas, de facto não é uma cidade assim muito brilhante, mas tem os museus giros e pronto. A Grande Place é talvez a praça mais bonita do mundo, talvez, é uma praça lindíssima. Mas pronto, Bruxelas não tem assim, mas por exemplo, Gand, Bruges, Namur, e digamos, a parte, digamos, agora só tenho a expressão em inglês, desculpa, countryside, o campo, fora das cidades. É lindíssimo. E umas voltinhas pela Bélgica é algo que eu recomendo imenso, ainda por cima, porque depois param em cada terra e cada terra tem a sua cerveja e tem os seus estabelecimentos. E em Bruxelas podem ir ter com os nossos amigos. Assim, da Brussels Beer Project. Está lá o David. O Hugo, também. O Tiago. O Subigodeira. Também tenho que falar com ele um destes dias. Tu lês muito, e eu lembro que tu eras daquelas pessoas, e ainda deves ser, que mais se interessa por perceber cerveja, mais do que, pronto, a coisa acontece. Tens um livro de cerveja que queiras recomendar aqui ao pessoal que nos está a ouvir? Tenho. A minha Bíblia não foi do John Palmer. A minha Bíblia chamava-se Brewing e era do Ian Orsney. Brewing. E eu aconselho isso a toda a gente porque é um livro que acaba por ser um bocado saturante para quem só quer ler uma coisa superficial, mas eu aconselho esse livro a toda a gente que queira explorar um pouco mais a cena da cerveja, mais técnica, porque fala de água, fala de lúpulo, de levedura, mais tecnicamente, mas o livro é absolutamente fantástico e sempre foi o livro onde eu, quando tinha alguma dúvida, recorria e sempre consegui tirar as minhas dúvidas todas por lá. Sim, não posso, não te vou contrariar porque também adoro esse livro, portanto é de facto um bocadinho, é um livro duro, mas não é um livro de cabeceira. Não é, há livros mais, tu lês um livro ainda que tenha alguma tecnicidade, tipo um livro do Randy Mosher, não é? Ou um John Palmer, não tem assim muita tecnicidade, o How to Brew é uma coisa mais superficial. Mas pronto, são bons livros para tu começares a ler e coisas, mas depois de facto quando já sabes aquele beabá, quando ela aperta tens que ir aí só do VLB, senão... O Brewing é de facto muito, muito bom. Ui, só para acabar, para depois fazer só umas perguntas mais pessoais, se tu tivesse agora hipótese de ir fazer um curso, seria um curso de quê? Seria um curso de marketing, seria um curso de vendas, seria um curso de produção, seria um curso de degustação, seria um curso de sommelier, de cicerone, era o quê? Fazia o curso da Anne Stefaner. De produção. De Master Brewer. Yeah. Por quê? Não sei. Acho que ia gostar muito de fazer. Mesmo que continuasse a ter o trabalho que tenho, era uma coisa que me ia dar muito gozo. Saber os meandros do lúpulo e do malte e da produção. É uma coisa que eu gosto, pessoalmente gosto. Uhum. Que cerveja é que tu já imaginaste na tua cabeça, mas que nunca a fizeste? Eu tenho uma piada que é o bacalhau à lagareiro. Não sei se algum dia fazia uma... Não, tem sal, metia sal, fazia uma lagareiro. FDS, não é? FDS tem-se uma... Esta piada do bacalhau à lagareiro já existe há bastante tempo, dos festivais. Fazer qualquer coisa com sal, um híbrido, lagareiro, era uma cena que era capaz de ser, só pela piada. Por causa daquelas cervejas com sal da Rima. São fantásticas. São coisas tipo... Fantásticas. Fabulosas. Pesquinha talha dá muito. Não, essas cervejas de facto são... Não é que eu não gostasse das cervejas anteriores da Rima, que eu acho que ele tinha cervejas... Não, mas agora está... Está no outro nível. Está no outro nível. Pronto, deixa-me massacrar a amnésia, a bolina e um bocadinho a musa. Vamos só massacrar o Rui agora, com umas perguntas só para ele. Para as pessoas ficarem a conhecer um bocadinho melhor os teus gostos, já percebemos os teus gostos também de cerveja, que é essencialmente por boa cerveja, portanto. Que 2 álbuns de música é que tu recomendarias
ouvir, quem nos esteja a ouvir, que te marcaram ao longo da tua vida, que são importantes para ti, que tu gostes? Vou recomendar duas coisas que não têm nada a ver, mas eu gosto muito, foi um dos primeiros discos que eu comprei, que é o Time Out, do Dave Brubeck Quartet. É um dos meus discos preferidos de jazz. Uhum. E depois, num outro perfil, eu gosto de metal também, não todo o metal, mas gosto de post-metal, e sou um aficionado de Sostafir. Muita gente sabe que eu gosto muito de Sostafir, que é uma banda da Islândia. Uhum. E recomendo um álbum que eu tenho estado a ouvir ultimamente, que é o Svatir Sandar, que quer dizer Areias Negras. O álbum é qualquer coisa de fenomenal. São dois álbuns muito fixes. Dois Não tem momentos, nada a ver, dois para momentos momentos diferentes. diferentes. Um para acompanhar o Imperial Stout e o outro certamente para uma Red Flanders. Já Dois fizeste o filmes. pairing e tudo. Nada. Dois filmes que tu aconselhas o pessoal a ver. Então, Pulp Fiction e Fight Club. De cara. Exato. Dois violentos, mas com humor, basicamente, não é? E dois livros para ler. Olha, um é o Brewing, já que estamos numa conversa sobre o Brewing, do Uhum. Ian Orsley, e o outro, vou reler, tenho ali na mesa de cabeceira para ler, o 1984, não sei se já leste, provavelmente já leste, Big Brother, de George Orwell. Esse livro é terrível porque já foi Vou escrito há reler. tanto tempo Já não leio há tantos anos, tenho ali e para reler. continua a ser daqueles livros que é estupidamente atual. Tu lês aquilo e dizes, pá, isto está a acontecer hoje em dia. É terrivelmente atual aquele Pois livro. é que me está a apetecer voltar a ler aquilo já há anos, que eu não pego naquilo. Ok, duas grandes sugestões. Só para acabar, amigo, porque amanhã tens de facto já coisas para fazer, como eu. Queria ver contigo só a tua opinião da evolução já não do mercado português, do mercado a nível mundial e de muitos fenómenos que às vezes nos vão passando ao lado, mas que fazem também o nosso mercado e, portanto, nós temos fenómenos como as glittering beer e temos fenómenos das hard seltzer e temos os fenómenos de todos os dias aparecer um estilo novo, alguém se não é o Creo é o cold, se não é o cold é o hot, se não é o hot é qualquer coisa. Todos os dias existem processos novos de acidificação. A cerveja pode caminhar para um abismo tal em que é quase impossível a uma marca manter-se, como algumas queixam, tu sabes disso, são obrigadas quase a produzir uma cerveja nova por semana. Caminha-se para um abismo tal de uma divergência que se deixe, basicamente estamos a falar de cerveja e estamos a falar de um produto alcoólico, ou esta revolução da cerveja artesanal permite, de facto, que exista toda esta inovação sem perdermos parte da tradição, sem perdermos parte do mercado. Como é que tu achas, onde é que nós estamos, ou estamos no meio, ou como é que achas que vai ser o futuro também aqui do mercado da cerveja artesanal a nível mundial? Eu acho que esses fenómenos, como estás a dizer, são fenómenos do entroncamento, que vão aparecendo aí de vez em quando. Eu acho que isso é mais marketing, essa glitter e essas... O hard seltzer, não tanto como a glitter, mas a glitter é uma cena de marketing, isso é por TikTok. São cervejas para aparecer no TikTok e pronto, não serve para mais nada. As cervejeiras podem fazer... Seja TikTok ou Instagram, desculpa, mas eu acho que tu te recordas disso, aquelas cervejas que vinham da Omnipolo, que eram servidas congelado, que apareciam no Instagram. Sim. Aquilo quando apareceu criou um marketing. efeito em termos de imagem, que deve ter vendido estupidez, mas não deixa de ser marketing da mesma, mas pronto, a Omnipolo sempre foi mais ou menos nesse sentido de cervejas visualmente muito atrativas. Padradas, a imagem deles era muito chamativa também nesse aspecto. Mas a cena das cervejeiras terem que fazer cervejas novas, eu acho que não tem que ser assim. Eles até podem fazer cervejas novas, mas dentro do espectro com que trabalham. Vou dar o exemplo da Dois Corvos. A Dois Corvos lança muitas neipas, constantemente, todas brutais, mas não vai fazer uma glitter, de certeza.
não vou entrar por aí, nem o Hard Seltzer. E conseguem ter novidades mensalmente e sistematicamente, boas novidades, sempre dentro do espectro onde trabalham. E é possível fazer um trabalho nesse sentido. Não é preciso entrar em loucuras só para fazer fotos para o Instagram ou para o TikTok, ou seja lá o que for. Eu acho que o caminho faz-se caminhando. E nós estamos, de certeza, no bom caminho. E eu só o tempo o dirá, mas eu prevejo um futuro brilhante para a cerveja artesanal. Sempre o previ. Espero que sim. Última pergunta, em homenagem a alguém que não sei quem é, mas que tu vais me dizer certamente. Se tu tivesses, sim, a capacidade de cerveja portuguesa que já não existe, que já não é produzida, se tu pudesses, voltavas a recriá-la ou a pedir ao cervejeiro para a voltar a fazer, e porquê? Há muita coisa, tipo, eu falo sempre nas passarolas, porque de facto eu adorava a IPA e a Xindaú, mas lembro-me também da Bruta da Aroeira, não sei se te recordas que era uma cerveja fantástica. Não te quero estar a influenciar. Não pode ser smoking, desculpa. Não sei, é tudo cervejeiro. Eu acho que eu estive no lançamento da passarola e a passarola foi um marco. Foi um marco que houve e toda a gente que estava lá na altura, e se lembra certamente, tu estás a falar nela, foi para ti um marco também. Ninguém pode negar que a partir dessa altura toda a gente começou a pensar em IPAs de outra maneira e a tentar recriar aquilo. Teria mesmo que ser aquela primeira passarola que Deus tem, tinha que ser a passarola. A passarola, está bem. Vou falar com o André, acho que ele não está com grande vontade, mas Uma lambada. duas, damos-lhe duas lambadas. Amigo, nós até ao final do ano nos vamos ver várias vezes, certamente ainda vemos umas cervejinhas, ainda temos negócios para tratar, nomeadamente tens que ir beber muitas cervejas ao Porto. Obrigado por estares aqui. Obrigado pelo convite, obrigado. Uma horinha aqui a falar comigo sobre o que foi a amnésia, sobre o que foi a Belina, sobre o que é a Musa e sobre o que é o Clibento, e vamos obviamente ter o Clibento durante muitos anos connosco aqui, não só a beber cerveja comigo, mas no nosso mundo da cerveja artesanal. Obrigado, amigo. Olha, esta já foi. Nossa, abraço grande. Cheers. Obrigado. Obrigado.